Olá, começa agora o episódio 39 do Ora Bolas. O episódio de hoje é especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Hoje é tudo nosso, meninas. Toca a vinheta, Filo. Valeu, Maria! Começa agora o episódio 39 do Ora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando Tancredo Tanque. Eu sou o Felipe Lopes, do Filó. E eu sou o Henrique Gonçalves, o sem apelido. E hoje, além de nós três, nós temos também uma convidada especialíssima, Anita Efraim, jornalista, e também ela faz o podcast Alvinegras da Vila sobre o Santos. Seja bem-vinda, Anita, tudo bem? Oi, gente, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês no Ora Bolas para falar de... Bom, vocês ainda não contaram, então não vou dar spoiler, né? Contem aí e daqui a pouco eu comento quão bom é a gente falar desse assunto. É, isso aí, a gente daqui a pouco já explica aqui o episódio, mas antes a gente vai dar aquela passada clássica nas nossas redes sociais, né? A gente tá como @orabolaspod, ora com H, pode POD, no Instagram e no Twitter, e estamos também aí nas diferentes plataformas que você usa pra nos escutar, né? Spotify, Cashbox, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, YouTube, Amazon Music, acho que é isso, acho que essas são todas, beleza? E vou dar aqui também a oportunidade para a Anitta, né? Deixar as redes dela aqui. Bom, minha arroba em todas as redes é Niefraim, Niefraim. E vocês também me encontram no canal do YouTube Ouvinte Santos, falando de futebol feminino. E tem a minha coluna também no Diário do Peixe. E para assuntos um pouco mais chatos, tipo política, eu tô no Yahoo Brasil, mas acho que não é o tema aqui hoje, né? Mas como ela já começou a falar aí, hoje um episódio especial aqui em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Esse episódio saindo exatamente aí no dia 8 de março. Então hoje a gente traz histórias aqui de mulheres pioneiras no Brasil em diferentes esportes. E foi justamente isso que a Anitta estava falando aí, né? Um tema bem legal aqui pra gente comentar hoje. Bom, eu ia dizer então, quando eu quase dei spoiler, que é um prazer estar aqui para falar de histórias de mulheres pioneiras no esporte, porque a gente sabe que em diversos esportes as mulheres não puderam começar no mesmo momento que os homens, então ser mulher e estar no esporte, em muitos casos, é uma revolução em si. Então, muito bom estar aqui para falar disso e, claro, puxar a sardinha para o meu lado, daqui a pouco falar um pouco sobre futebol também. Tá certo. Obrigado pela participação aí de novo. É sempre bom, né, ter uma convidada aqui, ainda mais que a gente fica aqui 3 homens falando besteira, então é preciso também ter o outro lado. E muito legal poder falar de vários esportes. A gente vê que o Brasil tem uma representatividade das atletas femininas muito grande, que infelizmente ainda não chega perto da dos homens, mas a gente tá, né, esperando que isso melhore. E as histórias que a gente trouxe aqui hoje são muito legais, com certeza o pessoal vai adorar. Exatamente, e é bom sempre a gente repetir essas histórias, essas pioneiras, guerreiras, para que não caia no esquecimento, né? Porque é isso que inspira novas histórias. É, com certeza. E lembrando aqui também que a gente já contou outras histórias no nosso podcast, né? Como a ida do Santos, lá no nosso longínquo episódio 4. Então fica a recomendação aí pro pessoal escutar, que são sempre, como o Henrique disse, nomes que merecem ser lembrados aí na história do esporte nacional. Vamos começar lá atrás, quando os esportes e as competições mundiais aí estavam bem no início ainda, falando da primeira mulher brasileira a ir para as Olimpíadas, a grande Maria Lenk, nadadora. Talvez muita gente já tenha ouvido falar dela, até porque o parque aquático aí do PAN foi nomeado em homenagem a ela, homenagem justíssima, mas ela foi muito além, ela é muito mais incrível do que as pessoas acabam ouvindo aí, né, imaginando quando só vê o nome dela num parque aquático. A Maria Lenk, acho que assim como muita gente aí, começou a nadar para tratar problemas de respiração, bronquite, pneumonia, né? No caso dela, ela teve uma pneumonia dupla e aí os pais decidiram então colocar ela para fazer natação com 10 anos de idade. Ela nasceu em 1915, ela que é de São Paulo, em 1925, começou a nadar no Rio Tietê. Mas naquela época o Rio Tietê não é o que é hoje, ele era limpo, você podia tomar banho e nadar.
Pois é, perigoso isso aí hoje em dia. Não podemos dar ideia. Não dá ideia errada não, Henrique. Se alguém começar assim, é capaz de não chegar até a Olimpíada, né? Então, melhor não. Pois Em é. compensação, se sobreviver ao Rio Tietê hoje, sobrevive a qualquer piscina do mundo, né? Acho que eu vou lá amanhã dar uma nadada. Como é que tá a situação? Depois conta pra gente. E aí, ela então, 5 anos depois, em 1930, começou já a competir e venceu a Travessia de São Paulo. Ela venceu, inclusive, por 5 vezes seguidas aí, começou a se destacar, e já em 1932, ou seja, com 17 anos, ela conseguiu ir para as Olimpíadas, conseguiu uma vaga nas Olimpíadas de 1932 em Los Angeles. Essa é a grande marca que muitos conhecem, porque ela foi não só a primeira mulher brasileira, mas a primeira mulher sul-americana a ir para as Olimpíadas. A delegação brasileira tinha 45 homens e uma mulher, então foram os 46 no navio, e aí começa a parte que parece invenção, né, da história. Só poderia desembarcar no navio que eles pegaram carona aí na viagem quem conseguisse vender uma determinada cota de café, que era o que o navio estava fazendo, era transportar café. E o navio ia parando de porto em porto, e então os atletas brasileiros tinham que vender o café, e quem chegasse a uma determinada quantia poderia, então, digamos, pagar a viagem, assim, desembarcar lá em Los Angeles. Bom, chegaram lá, todos os 46 conseguiram desembarcar, só que aí descobriram que precisavam pagar $1 cada para fazer o desembarque, para saírem do navio e entrarem em Los Angeles. Acontece que eram 67 pessoas ao todo, incluindo treinadores, né, e o resto de comissão técnica aí, e eles só tinham $32 entre eles, ou seja, nem todos poderiam competir. Acabam ficando alguns para trás, no fim das contas conseguiram contornar esse problema, mas a Maria Lenk, por ser a única mulher, ela acabou sendo a exceção e deixaram ela descer sem pagar o dólar de taxa. Nessa primeira Olimpíada, a Maria Lenk não conseguiu nenhuma marca tão impressionante, mas chegar lá aos 17 anos de idade, sendo a primeira, já é uma história e tanto, né? Nos 4 anos seguintes, ela começou a se destacar cada vez mais, vencer mais provas, não só no Brasil, mas até fora aí do país, e foi então para as Olimpíadas de 1936, já um pouco mais forte, e ela acabou se destacando por um outro motivo. Embora ela não tenha conseguido chegar na final, nos 200 metros peito, se tornou a primeira pessoa na história a nadar borboleta, que ela descobriu que era mais eficiente que o peito, e ela então fazia o nado borboleta, que é aquele que em vez de você ir com a mão por baixo d'água, né, puxando, você vai com a mão por fora d'água, como se fosse batendo asas. E isso era permitido porque não existia esse nado na época, então isso fazia parte do nado do peito. E assim, muitos anos depois, foi criado o nado borboleta, quando mais nadadores passaram a adotar esse estilo. A grande nota aí que a gente lamenta da história dela é porque foi entre 1936 e 1940 que ela chegou no auge. Vai lembrar que em 36 ela ainda tinha 21 anos só, né? Ainda era bem nova. E aí, nesses anos seguintes, ela começou a quebrar recordes mundiais. Ela quebrou os recordes mundiais dos 200 e 400 metros peito e ia para as Olimpíadas de 1940, em Tóquio, com um grande favoritismo nessas duas provas. Acontece que em 39 começou a Segunda Guerra Mundial e assim as Olimpíadas foram canceladas. Tóquio é bastante zicado, né, quanto a Olimpíadas, está difícil, mas ela acabou perdendo então a grande chance que ela teve aí de talvez conseguir uma medalha olímpica, até uma medalha de ouro, que seria extremamente histórica para o Brasil naquela época. É muito legal essa história aí da Maria Lenk, né? Até para voltar aí um pouco atrás para falar do que o Henrique tinha falado lá do Parque Olímpico, né? Do Maria Lenk. Isso é legal também que justamente traz essa, né, notoriedade aí à pessoa, né? Esse nome Maria Lenk, apesar de muita gente não conhecer a história da Maria Lenk, até por isso que a gente está trazendo a história hoje aqui, com o nome do parque você acaba, né, indo atrás, algumas pessoas começam a se conhecer um pouco mais, então foi uma homenagem bem legal aí feita a Maria Lenk, que sem dúvida é uma figura importantíssima na história olímpica e esportiva do Brasil. Com certeza, né? E eu falei que teria sido uma medalha muito histórica porque a gente só foi conseguir uma medalha de ouro feminina nas Olimpíadas com a Malha Imagem em 2008. Então, assim, você vê o quão pioneira a Maria Lenk teria sido, né? Só ainda falando de nadadoras, acho que
Depois vieram várias outras nadadoras muito representativas para o esporte feminino, como, por exemplo, a Joana Maranhão, que é um ícone na luta contra o assédio de atletas, que a gente veio a descobrir a história dela tão depois, né, que passou por um abuso por parte de um treinador dela na infância. A Etienne Medeiros, enfim, tem uma geração muito vencedora de nadadoras que veio depois da Maria Lenk. Então, é uma pioneira que depois viu uma nova geração também conseguindo representar muito bem o Brasil no seu esporte. Desculpa pelo cachorro latindo, gente. O home office tem dessas coisas, né? Tá tudo bem. Imagina, não é? É nosso segundo convidado especial. O Henrique já late aqui nos nossos episódios, então é só mais um latindo também. Já sabemos qual animal que eu vou imitar no fim, né? Mas é isso aí, é isso mesmo, Anitta. Todas elas, com certeza, vieram aí na sequência da Maria Lenk, que deu esse pontapé inicial, essa braçada inicial aí para a natação feminina no Brasil. E aí ela acabou se aposentando em 1942. Na verdade, antes disso, ela ainda fez mais um feito marcante. Ela foi a única mulher de uma delegação sul-americana que foi fazer uma excursão nos Estados Unidos, no início dos anos 40, e lá ela quebrou 12 recordes nacionais dos Estados Unidos. E aí, quando ela se aposentou, ela decidiu se tornar professora de educação física. Ela ajudou a fundar a Escola de Educação Física da Universidade do Brasil, que virou depois a UFRJ. Mas, depois de muito tempo, ela decidiu que ela queria retornar à natação e ela começou a competir nos Mundiais Master. Os mundiais aí que já são por idade, né? 50, 60, 70 anos. E foi num dos últimos mundiais que ela competiu, na categoria 85, 90 anos, que ela conseguiu mais um feito incrível. Ela conseguiu bater 5 recordes mundiais no mesmo mundial. Não é para qualquer um, e ela, né, chegou até o fim da carreira aí no auge, podemos dizer. Ela acabou falecendo em 2007, um pouquinho antes só do Pan-Americano, então uma pena aí ela não ter visto esse Pan no Parque Maria Lenk, né, o parque que dava o nome dela. Mas, de qualquer forma, foi uma carreira incrível e ela também entrou no Hall da Fama da natação em 88. Ela é até hoje a única brasileira a ter entrado no Hall da Fama da natação. Na verdade, só 2 brasileiros entraram lá, a Maria Lenk e o Gustavo Borges. Mais uma vez aí mostra o quão relevante ela foi. Realmente muito legal a história, né? Como a Anitta falou aí também, a carreira dela permitiu outras mulheres a virarem nadadoras do Brasil, como a Joana Maranhão. Tem também as histórias da Renata Gondi e da Mariana Chevalier, que a gente contou no nosso episódio 27, que fazem maratona aquática. Então, realmente, todas essas nadadoras aí da história brasileira têm muito que agradecer a Maria Lenk, né? E só para encerrar, então, a vida dela, na verdade, né? Ela faleceu, acho que do jeito que ela fez história, né? Estava nadando no Flamengo aos 92 anos de idade, e aí ela teve uma parada respiratória e veio a falecer, mas assim, mostra que literalmente até o último dia da vida dela, né, ela fez o que mais gostava, que era nadar. A minha história é um pouco mais atual, né? É de uma jogadora de futebol que, inclusive, continua jogando. Como eu sou uma pessoa muito clubista, eu vou falar sobre a Kathleen Wiggers. Ela é jogadora do Santos, a maior artilheira da história das Sereias da Vila, que é como é conhecido o time feminino do Santos, além de ter sido a primeira mulher a ter o rosto pintado no CT Rei Pelé. Só para contextualizar para quem não conhece, o CT Rei Pelé é o centro de treinamentos do Santos, e o muro em volta do centro de treinamento tem a cara de vários ídolos do time pintadas lá. Então, tem do Pelé, do Neymar e outros jogadores, e ela foi a primeira mulher a ter o rosto pintado lá. A Kathleen, ela começou a jogar muito cedo, ela começou a jogar futebol profissional quando ela tinha 14 anos. Por quê? Hoje ela tem 28, então para dar uma dimensão, né? Há 14 anos não existia categoria de base de futebol feminino. As mulheres não tinham esse privilégio que é o desenvolvimento físico adequado, o treinamento adequado. Até porque, para dar um pouco de contexto, na época do Getúlio Vargas, no Estado Novo, ele proibiu as mulheres de jogarem futebol por lei. Então, por muito tempo, o futebol feminino ficou sendo proibido e, obviamente, isso leva a uma defasagem relevante no desenvolvimento do esporte. Bom, voltando para a Kathleen. Com 14 anos, ela foi para o Santos, ela saiu de Rio Fortuna, a cidade onde ela nasceu, no interior de Santa Catarina,
para ir fazer uma peneira no Santos. Alguém da família dela viu numa revista que tinha uma peneira no Santos e ela decidiu que era isso que ela queria. Acho que é importante dar um contexto que a família da Kathleen sempre apoiou ela ser jogadora de futebol. É uma realidade muito diferente de outras mulheres que enfrentaram bastante resistência quando disseram para as famílias que queriam seguir essa profissão. Ela não, ela sempre recebeu apoio e a família dela levou ela para Santos, saíram lá de Rio Fortuna para ir para Santos para ela fazer o teste da peneira e ela passou. Só ela e mais uma menina entre centenas de candidatas e ela passou a ser jogadora profissional do Santos. E além de ser a maior artilheira da história das Sereias da Vila, com mais de 100 gols marcados nesse tempo todo, a Kathleen é também uma das 2 pessoas mais novas a jogarem pelo Santos Futebol Clube. Tem ela e o lendário Coutinho, que não é o Felipe Coutinho, para quem não conhece tanto de futebol, é o Coutinho que já não está mais entre nós, mas jogava com o Pelé. Então não é pouca coisa o que a Kathleen fez, como ela marcou a história do Santos. Participou da geração mais vitoriosa das Sereias da Vila, da história, 2010, 2011, elas ganharam Libertadores, ganharam Copa do Brasil. Aí depois veio uma diretoria, eu vou poupar as minhas palavras feias, mas uma diretoria que fez uma escolha muito errada e que acabou com o futebol feminino. Aí a Kathleen teve que sair, ela teve passagens pelos Estados Unidos, ficou 3 meses nos Estados Unidos, chegou a jogar na Europa também, foi jogar no Vitória de Santo Antão, mas ela sempre quis voltar para o Santos. E aí, quando o time foi recriado, em 2016, se eu não me engano, ela voltou para o Santos, onde ela foi campeã paulista em 2018, campeã brasileira em 2017, continua jogando pelo Santos até hoje, e ela segue no time. Aí algumas coisas que eu queria dizer sobre a Kathleen. O primeiro, é que a parte mais legal, acho, da história dela, é que a avó dela era santista. E a Kathleen sempre se emociona muito quando ela fala da avó dela, porque ela não chegou a conhecer a avó. Mas todo mundo conta que a avó dela era fanática pelo Pelé, pelo Coutinho, pelo Pepe, por essa geração de jogadores do Santos que marcou a história não só do Santos, mas do futebol brasileiro, no geral. E ela agora, enfim, de onde a avó dela estiver, a gente tem certeza que ela tá dando muito orgulho para a avó. E a Kathleen, como eu contei para vocês, ela não teve categorias de base, né? Ela não teve essa oportunidade. E hoje, que o Santos tem uma boa categoria de base feminina, ela é uma das que melhor recebe essas meninas que sobem. A gente sempre vê nas redes sociais a Kathleen gravando TikTok com as meninas mais novas, recepcionando elas. A Kathleen é carisma demais, demais, demais. Tive a oportunidade de entrevistar ela algumas vezes. O sonho dela não é ser jogadora para sempre, ela um dia pretende parar, ter filho, ser mãe, até porque a gente vive num mundo em que muitas vezes a jogadora tem que escolher se ela quer ser mãe ou se ela quer continuar sendo jogadora. Mas uma coisa legal também, já contando sobre o time feminino do Santos, é que o Santos dá uma bolsa para as atletas poderem estudar. Então, ela é formada em educação física, enfim, pretende trabalhar com crianças no futuro, pelo que ela diz, talvez com categorias de base do futebol, mas não é o sonho da vida dela, enfim, é uma possibilidade. Mas é uma mulher daquelas que faz novas gerações acreditarem que é possível. Eu tenho certeza que qualquer menina que passar na frente do CT Rei Pelé e ver aquela imagem e quiser ser jogadora vai pensar, eu quero ser que nem a Kathleen. Para mim é uma história incrível, porque é uma história que está um pouco longe do mainstream. Quando a gente fala de futebol feminino, a gente fala muito da Cris, da Marta, enfim, mas a Kathleen ela é um nome que, para o santista, é muito forte, e se não é para algum santista, esse santista está errado, porque é um nome marcante e muito importante para a história das Sereias da Vila. Eu particularmente não conhecia muito da história da Kathleen, então bem legal aí a história que a Anitta trouxe. Só comentando algumas coisas, achei bem legal o negócio da família apoiar, né, ela ter ido fazer essa peneira, porque não é exatamente uma coisa muito fácil, né? E a Anitta abriu a parte dela falando que é uma história mais recente comparada com a história que o Henrique contou e com as outras que a gente vai contar aqui também. Mas é interessante notar que o futebol feminino, 15 anos atrás, estava basicamente no nível aí 1920, né? Quase que inexistente. Começou a se desenvolver aí a nível nacional de forma mais organizada, tem uns 3 anos talvez, né? Começou o Campeonato Brasileiro, a CBF começou a se envolver um pouco mais.
como a Anitta falou, divisões de base estão começando agora, né? Assim. Não, é exatamente isso. E, bom, esse episódio está indo ao ar no dia 8. A gente ainda não sabe quem é que está na final, mas está rolando o Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18. Bom, eu não posso prever o futuro, mas eu espero que o Santos esteja na final, porque a gente teve 2 duelos das semis, né? São Paulo Internacional e Santos e Fluminense. E são as bases mais fortes do país. Mas se você assiste esses jogos, você vê que tem uma diferença muito relevante. Então, quando tem desculpa meu francês, mas quando tem um imbecil que fala, futebol feminino é ruim, eu acho que a pessoa ela não tem o menor contexto, né? De quanto tempo o futebol feminino perdeu com o machismo, com as proibições, e tudo isso influencia no nível técnico do esporte. A gente pode contar nos dedos das mãos quantas equipes femininas têm preparador de goleiro, de goleira, no caso, né? Então, tudo isso acaba influenciando muito no esporte, em como o esporte é praticado. Faz muita diferença. E eu acho que o grande exemplo no que você estava falando é em relação a Aline Pellegrino, que era uma grande jogadora, jogou no Santos, inclusive, e agora ela fez um baita trabalho na Federação Paulista de Futebol como coordenadora, e agora ela está na CBF como coordenadora de competições, ela que organiza esses torneios. Graças a ela, o futebol feminino paulista pôde se desenvolver bastante. Então, é uma questão de você ter exemplos, faz toda a diferença. É, realmente muito legal essa história da Kathleen, e por isso até que a gente quis convidar a Anitta, né? Porque você trouxe pensamentos que muitas vezes a gente não tem sobre o futebol feminino, essas questões da maternidade, né? Da pessoa ter que escolher entre ser mãe ou continuar jogando. A questão da falta de desenvolvimento do futebol aqui no Brasil, a gente vê, como o Tanque disse, que realmente parece que parou no tempo o futebol feminino no Brasil. Agora que a gente está vendo transmissão do Campeonato Brasileiro nos grandes canais, transmissão também, por exemplo, da UEFA Champions League feminina no Sport TV, então são alguns pequenos passos que a gente está dando, mas é muito bom a gente poder trazer essas histórias aqui. E queria falar também que a Anitta pediu desculpa aí pelo seu clubismo, mas a gente adora os clubismos aqui nesse podcast, o clubismo é bem-vindo, entendeu? Nós somos muito clubistas, então... Henrique em especial. Clubismo é minha religião. Pois é. Vocês me incluam fora dessa. O Henrique especialmente. E queria falar que Sereias da Vila realmente é um nome genial aí pro time feminino do Santos, né? Concordo. Que leva em consideração o mascote também, que a gente falou aqui em outros episódios. E vou aproveitar para fazer meu clubismo aqui. Ah, meu Deus. Não, mas calma que tem a ver. Na época que São Januário tinha lá as mãos de alguns torcedores do lado de fora do estádio, a minha mão tava lá, entendeu? Opa. Eu não sou tão importante quanto a Kathleen, né? Que tem a cara dela pintada lá no Rei Pelé, mas tô chegando perto aí. Um dia, quem sabe? Cara, aliás, eu vou aproveitar para fazer uma corneta clubista, acho que vai agradar pelo menos o Filó, que eu acho que é uma falta de vergonha na cara os clubes que ainda não estão investindo no futebol feminino. Inclusive, vocês sabem que time não investe nem um pouco no futebol feminino? O Flamengo. O Flamengo tem uma parceria com a Marinha e eles pegam as atletas da Marinha para colocar para jogar no time deles. Mas aí o Flamengo tinha uma vaga para jogar a Libertadores Feminina e abriu mão porque as atletas da Marinha foram jogar os Jogos Militares. Assim, não está faltando dinheiro, está faltando boa vontade e eu espero que daqui a uns anos a gente não veja mais isso. Porque a CBF obriga os clubes para participarem das competições da CBF, as intercontinentais, a terem um clube feminino. Então, muitos vão lá e fazem esse puxadinho, entendeu? Parceria com não sei o quê, parceria com não sei o quê. Aí, ano passado, por exemplo, o Santos trouxe a rodo jogadoras do Flamengo que tinham algum destaque, que eram interessantes, e é fácil de levar embora, porque não tem um vínculo de verdade com o clube. Então, eu espero que cada vez menos a gente veja essa falta de vergonha na cara, que é o não investimento no futebol feminino. E aí, Henrique? Apesar de vocês falarem que eu sou clubista, eu concordo 100%. Não tem mais nada a acrescentar, não. Só queria dizer que pedir boa vontade da atual diretoria do Flamengo é uma coisa complicada, né? Realmente. E só uma última coisa que eu queria falar do futebol feminino, o último dado, é que o Tanque falou como se estivesse realmente nos anos 20, e é mesmo, né? E não só no Brasil. Na Europa, o futebol feminino até é bem desenvolvido, tem Champions League, com times de ponta, né? O PSG tem time fortíssimo. Mas o futebol feminino nos Estados Unidos é inacreditável o quão pouco valorizada a Liga Nacional é. Até no país, que é a maior potência do futebol feminino no mundo, tem muito pouco apoio e eles sofrem para ter uma liga estável. Sim, sobre os Estados Unidos, inclusive, tem uma treta grande de elas demandarem... Olha isso, elas são as maiores campeãs que tem, as americanas,
E elas queriam ganhar o mesmo do que os homens, que são uns bananas, não ganham nada, nem se classificam para a Copa do Mundo, e é uma batalha. E a Rapinoe, que é craque demais, foi considerada melhor jogadora do mundo, sei lá quantas vezes, ela é uma militante também da causa LGBT, da causa feminista e tudo mais, ela briga muito por isso, assim como outras jogadoras. Fica muito exposta essa contradição, né? A Rapinoe, que a Anitta citou aí, realmente é um nome muito importante atual, né, pro futebol feminino, da militância também LGBT, e que ficou famosa aí nos últimos anos, realmente uma jogadora incrível. E só pra situar o pessoal aqui, né, quando a gente fala que o futebol feminino brasileiro tá nos anos 20, não é 2020, né, é anos 1920. Só pra deixar claro aqui, não ter confusão, que realmente ainda falta muito pra gente chegar no nível que a gente merece. Tá 100 anos atrasado, né? É isso. É isso aí. E pra minha história aqui, eu escolhi falar da Maria Esther Bueno, que a gente até citou aí em alguns episódios passados, que é a maior tenista do Brasil, né? Não só a maior tenista feminina, ela é a maior atleta do tênis brasileiro na história, feminino ou masculino, considerada aí a rainha do tênis nacional, e uma atleta que realmente quebrou paradigmas e brilhou assim num esporte que o Brasil até então não tinha nenhuma representatividade, e até hoje tem pouca, né? E também a Maria Esther Bueno ganhou muita notoriedade entre os grandes nomes do esporte e deixou um legado inestimável para o Brasil, para o esporte nacional. E como a gente disse aqui de todas essas grandes atletas, foi pioneira e gerou muitas mudanças aí no mundo do tênis. A Maria Esther Bueno começou no esporte aos 6 anos, curiosamente, né, fazendo um link aí com a Maria Lenk, ela também morava ali perto do Tietê e ela começou no Clube de Regatas do Tietê, aqui em São Paulo. Os números dela na carreira são realmente muito impressionantes. Ao todo, ela conquistou 589 títulos, não é exagero, sendo desses 71 títulos dos de primeira categoria, né, do tênis internacional. Ela alcançou o posto de número 1 do mundo no ranking feminino em 4 temporadas diferentes, em 1959, 1960, 64 e 66, e até temporadas espaçadas, né, mostrando aí que ela foi realmente muito regular ao longo da carreira. E ela tem um número incrível de 19 títulos de Grand Slam no total. É um número realmente impressionante, a gente comparando, por exemplo, com o Gustavo Kuerten, né, o Guga, que é o nosso principal tenista masculino, que tem 3 títulos em Roland Garros, que já é um grande feito, né? A Maria Esther Bueno tem 19, foram 7 títulos de Grand Slam de simples, sendo 4 do US Open e 3 de Wimbledon, que era realmente um torneio que ela dominava. Ela também chegou na final uma vez do Australian Open e uma vez em Roland Garros, e infelizmente acabou perdendo. E o que é impressionante é que o primeiro título dela em Wimbledon veio só aos 19 anos, lá em 59, e também foi com essa idade que ela chegou pela primeira vez a liderar o ranking feminino, né? Então já era uma prodígio aí aos 19 anos. E além disso, ela tem também 11 títulos nas duplas femininas de Grand Slam e um título em duplas mistas. Foi um título no Australian Open, um em Roland Garros, 5 títulos de duplas em Wimbledon e 4 no US Open. Então, nas duplas, ela conquistou aí os 4 grandes torneios do tênis, o que a gente já explicou aqui também várias vezes no nosso podcast do Grand Slam, né? Você conquistar os 4 torneios do tênis mundial já é um grande feito. Mas além de conquistar os 4, ela conseguiu fazer o Grand Slam verdadeiro, né? Que é conquistar os 4 Grand Slams num ano só. Em 1960, ela entrou para a história como a primeira mulher do mundo, não só brasileira, né? A ganhar o Grand Slam. Foi campeã dos 4 grandes torneios do tênis em duplas em 1960, realmente impressionante. E uma curiosidade é que ela venceu 3 desses torneios com a Darlene Hard e depois mudou de dupla para jogar o US Open e venceu com a Christine James. Então, não interessa com que ela jogasse, quem carregava era a Maria Esther Bueno e era campeã. A Maria Esther era um absurdo no tênis. É impressionante a falta de reconhecimento que elas recebem, né? Acho que se a gente tivesse um tenista que ganhasse o que a Maria Esther ganhou, assim, não teria dúvida que o cara seria um maior ídolo do país. O Guga ganhou muito menos, assim, sem querer desmerecer o Guga, mas ele ganhou muito menos e foi um mega ídolo no país, né? A Maria Esther era uma pessoa até meio desconhecida. Eu lembro, eu era federado, né, quando eu era mais jovem, e assim, eu conhecia a Maria Esther, mas assim, era uma coisa que as pessoas não conheciam muito bem, e ela, na verdade, ganhou aí mais notoriedade, as pessoas começaram a conhecer mais a Maria Esther quando ela foi pro Sport TV. Ela virou comentarista do Sport TV. E aí sim, né, começou o pessoal a conhecer um pouco mais a Maria Esther, mas assim, os números dela são absurdos.
Ela deveria ser uma das maiores esportistas que a gente já teve, né? Qualquer esporte, qualquer sexo, deveria ser reconhecida como uma. E uma coisa marcante nesse primeiro título de Wimbledon aí em 59, né, que ela com 19 anos foi campeã, e ela quebrou uma hegemonia de 21 anos dos Estados Unidos em Wimbledon. Eram 21 anos seguidos em que só americanas venciam. E além disso, ela ganhou como prêmio incríveis 15 libras em voucher, porque o torneio era amador ainda, não tinha entrado na era aberta, que a gente comenta que era profissional. Ganhou um gift card da Amazon, né? Isso. Faz isso. E desculpa aí ao Tanque, né, que é federado em tênis, assim, nem todo mundo, né, aqui foi federado, mas enfim, desculpa aí ao grande nome do tênis nacional. Era federado. Eu tenho um troféu aqui em casa de campeão do meu prédio, mas foi o máximo que eu consegui na vida, sabe? Mas eu também fui uma dessas pessoas que conheci a Marister Bueno pelo Sport TV, né, quando ela comentou, e realmente uma tristeza, né, que seja só nessa situação que você conheça um nome tão importante pro esporte nacional. Primeiro eu queria falar do filme Guerra dos Sexos, que fala um pouco sobre essa questão do machismo no tênis. É a nossa dica de entretenimento que a gente traz aqui no nosso podcast, hein? A Anitta tá sabendo. Fica a dica do filme Guerra dos Sexos sobre a Billie Jean, que foi também uma das maiores tenistas da história, sempre menosprezada por ser mulher. E eu acho que isso faz bastante tempo, mas pouca coisa mudou se você parar pra pensar, porque a gente vê a Serena Williams, que é uma baita tenista, e um monte de gente desmerece muito ela, assim, insinuando que ela toma hormônio, que ela toma bomba, porque ela é muito forte. Como se uma mulher não pudesse apenas ser muito forte. Acho que a Serena Williams acompanha essa questão da Marister Bueno de ser também uma grande referência num esporte que é um esporte mais de elite, né? O tênis não é um esporte popular, assim, como o futebol. Além disso, ela também milita pela causa negra, né, a Serena Williams, então algumas referências também atuais de um esporte que ainda é bem, bem machista. E o apagamento da história das mulheres faz parte do sistema machista, né, então é sempre importante lembrar. Com certeza, né? É sempre bom trazer essas lembranças aqui e como a gente vê, realmente o Brasil no tênis não lembra muito dos seus ídolos, só o Guga principalmente, mas no feminino menos ainda, né? E infelizmente a gente não teve, assim, outros grandes nomes de tenistas femininas para seguir os passos aí da Marister Bueno até hoje, então a gente espera que pro futuro isso mude. Mas para continuar aqui e fechar a história da Marister Bueno, além de 1960, que foi o ano que ela ganhou o Grand Slam nas duplas, 1964 foi outro ano incrível para a carreira dela. Ela colocou o nome no livro dos recordes, com uma final incrível do US Open de 64. Ela venceu a americana Carol Caldwell por 6-1 e 6-0 em apenas 19 minutos. Foi aí a vitória mais rápida da história do tênis em final de Grand Slam, que não é pouca coisa, realmente impressionante o domínio, né, da Marister Bueno nessa final. E em 64 também ela venceu mais uma vez o Wimbledon e venceu sobre uma outra tenista que a gente já contou a história aqui, que é a Margaret Court, australiana, que dá nome aí à quadra lá do complexo de Melbourne. E essa vitória da Marister sobre a Margaret Court é considerada por muitos aí um dos 10 jogos mais emocionantes da história do tênis e uma partida que ficou marcada para esse esporte. A Marister Bueno depois acabou se aposentando só em 77, foram mais de 20 anos de carreira, e ela ficou muito marcada também, além dos títulos, é claro, pelo seu jeito gracioso de jogar, né? Um jeito muito plástico, com lindos lances, e isso rendeu a ela o apelido de bailarina das quadras, ela que também, quando jovem, praticou balé. Outra marca registrada da Marister era o saque, muito forte. Inclusive, foi isso que ajudou ela a quebrar esse recorde aí de ganhar uma final apenas em 19 minutos, porque foram diversos aces. E uma marca importante na carreira dela, que ela fala também em entrevistas várias vezes, uma de suas grandes tristezas na carreira foi não ter podido representar o Brasil nos Jogos Olímpicos, porque naquela época em que ela jogou, né, o tênis não era esporte olímpico, deixou de ser na década de 30 e só foi voltar em 96. O que é legal também é que a Marister, embora não tenha sido sempre reconhecida no Brasil, ela teve muito reconhecimento internacional, principalmente o Wimbledon, que foi o torneio que ela realmente mais brilhou. Ela sempre foi convidada de honra, quase todos os anos, recebeu homenagem também em 2006. E ela fechou sua carreira, né, entrando para o Hall da Fama em 1978. Além dela aqui no Brasil, no tênis, só o Guga também conseguiu essa honraria em 2012. A Marister foi eleita a melhor tenista do século XX da América Latina inteira e em 2012 ela foi incluída na 38ª posição entre os 100 melhores tenistas da história pela Federação de Tênis.
E como eu disse, ela atuou nas décadas de 50, 60 e 70, mostrando uma longevidade incrível, e até hoje ela é uma das raras tenistas a conquistar títulos em 3 décadas diferentes. É realmente assim, uma história muito, muito impressionante, uma carreira muito vitoriosa, e a Maria Esther Bueno, que infelizmente veio a falecer em 8 de junho de 2018, aos 78 anos de câncer, mas deixando um legado realmente inestimável para o tênis brasileiro. E o Filó falou aí que a gente acaba nem conhecendo, né, os diferentes tenistas que o Brasil tem aí, não tem nenhum nome que ficou muito marcado. Mas atualmente o Brasil tem uma tenista muito boa, Luísa Stefani. Ela é a número 30 no ranking da WTA de duplas. Até agora no Australian Open, né, ela foi longe, ela foi até, se não me engano, as quartas de final das duplas mistas, oitavas de final, né, as duplas femininas. Mas ela tá sempre aí brigando, né? Tá com um ranking muito legal e também vale a pena a gente ficar de olho aí. E só uma última curiosidade aqui sobre a Maria Esther Bueno, que eu acho que até a Anitta pode comentar melhor do que a gente. Ela ficou muito conhecida também porque ela revolucionou a vestimenta do tênis feminino, né? Na década de 50 ainda, ela começou a usar alguns vestidos com essas saias presas, né? Curtas, que hoje em dia são muito comuns, basicamente, aí no tênis. Mas ela foi uma das primeiras a fazer isso, e isso se tornou uma marca registrada dela. Só que isso é importante porque ela, né, iniciou esse movimento ainda na década de 50, que a gente sabe que a sociedade era ainda mais machista do que é hoje. E os vestidos dela foram ganhando fãs em todo o circuito, né? As outras mulheres começaram a usar essas roupas um pouco mais curtas. E isso também tem muito a ver com a liberdade das mulheres, né? Traz um empoderamento feminino aí pro tênis. E, inclusive, em Wimbledon, em 62, ela estava com um vestido branco, mas com um forro que era rosa choque, e isso chamou muito a atenção do pessoal na época, a organização do torneio. Inclusive, no ano seguinte, mudou as regras de vestimenta, né? E até hoje a gente tem todos os tenistas usando roupas brancas em Wimbledon, e por causa da Maria Esther Bueno aí, que revolucionou as roupas das tenistas mulheres. Gente, coisa chata, né? Tem que usar branco porque homem não quer que chame atenção, é o fim, né? Pois é. Mas é muito importante isso, essa questão da roupa. Muita gente pode considerar que não é uma futilidade, mas muitas vezes as mulheres elas nem têm a roupa adequada para os movimentos que elas têm que fazer, né? Uma roupa que não é nem pensada para o corpo da mulher. Eu acho essencial isso, e a gente vê uma repetição também com a Serena Williams, que ela também tem essa referência em relação às roupas, um desenvolvimento de uma coleção de roupas de tênis que sejam voltadas para mulheres. Acho que ela é patrocinada pela Nike, se eu não me engano. Apesar de a feminilidade ser um tema que merece discussões profundas, se isso é bom ou não é bom, se a mulher se identifica com a feminilidade, ela quer se vestir de uma maneira mais feminina, ela tem que ter esse direito, sem organizador de evento se intrometer ou ficar chocado porque a roupa é curta, né? Ninguém vai correr de vestido longo, gente. É, com certeza. Exatamente. E para nossa última história aqui do dia, eu separei a história da Melania Luz. O Henrique já falou aí da Maria Lenk, que foi a primeira mulher, em geral, a defender o Brasil, né? E a Melania foi a primeira mulher negra a defender o Brasil numa Olimpíada em Londres, em 1948. A Melania nasceu em 17 de maio de 1928. E só pra gente botar isso um pouco em perspectiva, né? 1928 tinham apenas 40 anos que a escravidão tinha sido abolida no país, né? Ainda quando garota teve a Segunda Guerra Mundial e aí teve a pausa das Olimpíadas e tudo isso, os pais da Melania, eles eram torcedores fanáticos do São Paulo Futebol Clube, e por isso mesmo a Melania também cresceu aí sendo apaixonada pelo clube e tudo isso, e começou a praticar esporte justamente como uma forma de poder defender o clube do coração, o São Paulo. Ela então se junta aí ao quadro de atletismo do São Paulo, e uma curiosidade interessante aqui é que quando ela começou lá no São Paulo, ela foi treinada pelo alemão Dietrich Gärtner, que depois viria a ser o técnico do Ademar Ferreira da Silva, que conquistou aí 2 medalhas olímpicas de ouro no salto triplo em edições futuras das Olimpíadas. Pelo São Paulo ainda, a Melania teve bastante sucesso a nível nacional. Ela chegou a ser campeã brasileira dos 200 metros rasos em 1946 e ficou em segundo nos 100 metros rasos. E com a seleção paulista, ela foi 4 vezes campeã brasileira no revezamento 4x100. O revezamento acabou sendo até a prova mais forte da Melania, porque naquela época o esporte ainda era amador, ainda mais para ela que era uma atleta mulher e negra, não tinha condição financeira de se bancar no atletismo, então ela tinha que trabalhar 2 empregos, ela era técnica de laboratório,
trabalhava no Instituto de Saúde pela manhã e na Santa Casa da Misericórdia à tarde, e só conseguia treinar o atletismo mesmo nos fins de semana, que era quando ela tinha tempo livre e ela podia ir se dedicar ao que era o hobby dela, né? Mesmo assim, ela conseguiu grande sucesso dentro do país e até teve sucesso a nível sul-americano. Ela chegou a ganhar medalha de bronze nos 100 metros e prata nos 200 metros rasos em Santiago, no sul-americano de Santiago em 47, e de novo prata nos 200 metros no sul-americano de Lima, no Peru, em 49. E aí viu a sua maior conquista vir em 1948, quando ela teve a oportunidade de disputar os Jogos Olímpicos de Londres. Essas Olimpíadas de Londres de 48, que foram as primeiras depois do fim da Segunda Guerra Mundial, né? Teve aí a pausa, as Olimpíadas pararam por 12 anos. O Brasil mandou uma delegação de 81 atletas, onde apenas 11 eram mulheres, e essa edição das Olimpíadas ficou marcada também para o esporte brasileiro, porque foi a primeira vez que o Brasil mandou uma equipe feminina de atletismo para as Olimpíadas. E dentre essas 6 atletas pioneiras, uma delas era justamente a Melânia Luz, que se tornou então a primeira mulher negra a representar o Brasil numa Olimpíada. E apesar da Melânia não ter nem chegado a disputar nenhuma final lá em Londres, ela se despediu aí nas qualificatórias dos 200 metros e também do revezamento. O revezamento brasileiro, dos 4 por 100, naquela edição bateu o recorde sul-americano, com 49 segundos, e uma dessas pessoas era justamente a Melânia, fazendo parte aí desse revezamento. Depois da Olimpíada de 48, a Melânia não conseguiu manter o mesmo nível, justamente por estar trabalhando aí 2 empregos e tudo isso, e não conseguiu voltar aos Jogos Olímpicos de 52. Depois disso, ela acabou se casando, e como a gente já falou, muitas vezes os atletas são obrigados a fazer uma escolha entre o esporte e a família. Depois de se casar, ela acabou se afastando um pouco do atletismo, especialmente aí a nível de competição. Mas ela nunca deixou de amar o esporte, né? E depois da morte do marido, beirando aí já os seus 70 anos, a Melânia resolve voltar a competir, mas então na categoria Master, que também já foi citada aqui no nosso episódio, que é a categoria aí para os veteranos, né? Para as pessoas aí já idosas. Foi bem competitivo aí na categoria Master e chegou até a disputar diferentes mundiais da categoria. Ela viria a falecer aos 88 anos, no dia 21 de junho de 2016. Ela teve um mal súbito no seu próprio carro e acabou falecendo. Mas já há 10 anos, desde 2007, ela já sofria com mal de Alzheimer, tinha algumas outras complicações aí mentais que foram deteriorando a qualidade da vida dela no final. Isso é uma coisa bem legal em relação a essa questão do Alzheimer que ela teve. Mesmo depois aí do Alzheimer estar já bem evoluído, ela nunca esqueceu a experiência que ela teve nas Olimpíadas, né? Tem até uma frase aqui que eu vou citar, uma frase da filha dela, Maria Emília, que diz que ela falava para todo mundo: eu sou a primeira negra que fui à Inglaterra, conversei com a rainha, ela falava rindo. Mesmo no fim da vida, ela lembrava detalhes como quem foi o porta-bandeira do Brasil naquela edição. Então mostra bastante aí também, né, mesmo com a doença, mesmo com tudo isso, foi uma coisa que marcou muito aí a vida da Melânia. E acho que é importante a gente trazer isso aqui também nesse episódio, lembrar aí da Melânia, que abriu portas para muitas outras atletas que vieram depois, especialmente mulheres negras, né? A gente já falou da Aida dos Santos, entre outros atletas aí que ficaram marcados aí no esporte brasileiro, mas é importante lembrar também da Melânia, que foi a primeira atleta negra nas Olimpíadas. O que eu acho triste dessa história, na verdade, é que ela é tão atual, né? Quantas pessoas a gente não sabe que são atletas olímpicos ou com potencial olímpico que acabam abandonando a carreira por falta de incentivo? Acho que isso deve ser ainda pior quando é uma mulher negra que vai atrás de patrocínio e tudo mais. Então, acho que é uma história extremamente atual, infelizmente. Inclusive porque o Brasil está muito atrás de diversos países quando se trata de apoio a atletas, né? Com certeza, né? Infelizmente é uma história muito atual. A gente vê que você ser uma mulher negra no Brasil, você já sai muito atrás de todas as outras pessoas nessa corrida aí, né, para ter sucesso. Principalmente as atletas, a gente vê que não é só a história de 1950 que a atleta não tem condição nem de comprar sapatilha de corrida, né? Isso também é muito atual. E essa questão da Melânia é muito importante justamente por isso. Além de ser uma mulher, é uma mulher negra, pioneira. Tem mais dificuldade ainda para ter sucesso no Brasil, que também dá pouquíssimo apoio ou praticamente apoio nenhum para elas. Não, justamente, e só para dar uma noção disso que o Filó e a Anitta estão falando, a primeira atleta negra brasileira a ganhar medalha nas Olimpíadas foi a Formiga, jogadora de futebol,
e que ganhou em 2004 a medalha de ouro. 2004, gente. A gente tá em 2021. A primeira mulher negra brasileira a ganhar uma medalha olímpica em esporte individual foi a Kathleen Quadros, que ganhou a medalha de bronze no judô em 2008. Mostra bastante como essas coisas são atuais, né? Tá muito defasado ainda, e é justamente por isso que a gente faz esses episódios aqui, né? Trazer à luz a história da Melania Luz. Tava faltando aquele hora bolas murchas. Com essa piada ruim, a gente aproveita para fechar aqui o nosso episódio, agradecendo a você por ter nos escutado aqui hoje e também agradecendo a Anitta pela participação dela aqui. Muito obrigado pela participação, ficou muito legal. Obrigado aí pelos comentários que foram incríveis. Gente, eu que agradeço o convite. É sempre muito bom falar de mulheres que fizeram história, que fizeram e fazem história. Eu não conhecia as histórias que vocês contaram, então foi muito legal, aprendi bastante também. E apesar de eu ter falado várias vezes, feito paralelo sobre o que as mulheres ainda sofrem, eu preciso ficar jogando essa bola para baixo porque o caminho ainda é longo. Mas, sem dúvida, a gente está percorrendo um caminho. A gente já não está mais no lugar que a gente estava quando a Maria Lenk foi representar o Brasil pela primeira vez nas Olimpíadas, nem no mesmo lugar que a Kathleen encontrou o futebol feminino quando ela começou a jogar e por aí vai, e nem que todas as outras mulheres que estão nessa batalha há tanto tempo encontraram as condições. A gente está num lugar melhor, mas um lugar melhor não quer dizer que ele seja suficiente. A gente ainda pode melhorar muito tudo isso. É uma questão de cada um quebrar preconceitos dentro de si, de que o jogo feminino não é tão bom, que a modalidade feminina é inferior à masculina. Os homens que estão ouvindo a gente, né? Não sejam os homens que só gostam de ver homens, sejam os homens que prestigiam as mulheres também, sem sexualizar o corpo dessas atletas. É possível encontrar esse meio termo. E eu acho que essa é a batalha de todos os dias quando a gente fala de mulheres no esporte. É você encontrar a maneira de prestigiar elas, mas sem sexualizar o corpo da mulher, porque a mulher está cansada, exausta de ser sexualizada. E eu vou terminar com aquele clichê que eu amo e é necessário demais: lugar de mulher é onde ela quiser. É isso aí, muito, muito bem dito. Obrigado, Anitta, demais pela participação e obrigado demais por essas palavras aí no final, ficou muito legal. E aproveito aqui antes de fechar para passar nas nossas redes sociais. A gente tá como @orabolaspod, ora com H, pod, POD, no Instagram e no Twitter. E eu de novo faço aqui a minha deixa para a Anitta falar as redes sociais dela aqui e também lá do podcast dela. Bom, eu estou nas redes sociais como @niefraim, tenho certeza que vocês conseguem achar, mesmo se vocês cometerem um errinho de ortografia ou outro. E eu também estou no canal Eu Vim de Santos, falando de futebol feminino, sou colunista no Diário do Peixe e tenho o podcast Alvinegras da Vila com a Isabel Nascimento, em que a gente fala sobre o Santos. E é isso, pessoal, obrigada mais uma vez por me convidarem. Não, que isso, obrigado a você. E eu também aproveito para agradecer aqui aos meus co-apresentadores, mais uma semana. Obrigado, Filó, obrigado, Henrique. Valeu, pessoal. Obrigado aí todo mundo que ouviu. Obrigado demais a Anitta, né? De jornalista para jornalista aqui. Faço meu agradecimento. Foi muito legal esse papo, essa mensagem final aí, principalmente. Então, não é só ouvir e concordar, né? A gente tem que fazer também um passo bom, né? Pra gente começar a consumir mais futebol feminino, esporte feminino de maneira geral. É visitar aí os lugares que ela falou, né? O Eu Vim de Santos, ir lá escutar o Alvinegras da Vila. E a gente criar mesmo esse hábito de acompanhar o esporte praticado por mulheres, porque realmente está em falta, eu mesmo estou em falta, então fica aqui o nosso convite e a nossa promessa de que vamos acompanhar mais daqui para frente. Então é isso, até semana que vem. Com certeza. E assim, a gente não falou, né, dos outros, mas tem o basquete feminino, o handebol feminino brasileiro, que foi campeão mundial, vôlei feminino brasileiro, vôlei de praia, né? São muitos esportes femininos aí de ponta e de altíssima qualidade que a gente acaba não dando tanta atenção quanto deveria, né? Então é um esforço em conjunto mesmo de todos nós. E eu queria agradecer então aos nossos dois convidados aqui. Muito obrigado, Anitta. E muito obrigado ao seu cachorro também. Agradeço muito. Qual é o nome do cachorro? Dodô. Obrigado, Dudu. Obrigado. E é isso aí. Até semana que vem. Animais são sempre muito bem-vindos aqui no nosso podcast. Henrique, toda semana é uma pérola, né? Obrigado então de novo, galera. Obrigado por nos escutarem e até semana que vem.